Você já se sentiu pequenino ao olhar para o céu estrelado e se perguntou qual é o nosso lugar nesse enorme palco cósmico? Pense na Via Láctea como um disco gigantesco, repleto de centenas de bilhões de estrelas, nuvens de poeira e gás, tudo girando em torno de um núcleo brilhante. Mas diante de tanta vastidão, como descobrir exatamente onde nosso sistema solar se encaixa nesse conjunto? É exatamente essa curiosidade que vamos saciar hoje. Para começar, vale lembrar que a Via Láctea é apenas uma entre milhares de milhões de galáxias no universo observável. Cada uma delas contém, em média, também centenas de bilhões de estrelas. E ainda assim nós, habitantes de um pequeno planeta, conseguimos mapear a nossa própria casa. Parece incrível, não é? Essa proeza só foi possível graças a décadas de observações, técnicas cada vez mais precisas e, mais recentemente, missões espaciais dedicadas a decifrar o nosso endereço cósmico. Ao longo deste vídeo, vamos percorrer juntos a estrutura da galáxia, desde o seu núcleo até suas bordas externas, explorar a história dos grandes astrônomos que tentaram mapear esse disco estelar e entender aonde exatamente estamos, num dos braços espirais da Via Láctea. Fique comigo até o final, porque vou revelar por que a nossa posição pode ter sido um dos fatores cruciais para o surgimento da vida aqui na Terra. E, para os caçadores de curiosidades, prepare-se, eu garanto que você sairá daqui com a cabeça fervilhando de ideias. Imagine um prato gigante, com cerca de 100 mil anos-luz de diâmetro, repleto de estrelas brilhantes, nuvens de poeira e filamentos de gás. Esse é o disco da Via Láctea, a visão que teríamos se pudéssemos observar de fora a nossa galáxia. Na parte central, um bojo esférico concentra grande parte das estrelas mais antigas, enquanto, na periferia, detectamos as regiões onde nascem novas estrelas, marcadas por nuvens coloridas de hidrogênio. Mas há algo invisível que torna tudo ainda mais interessante: a matéria escura. Embora não possamos enxergá-la diretamente, sabemos que ela existe porque mantém a rotação da galáxia mais rápida do que as previsões baseadas apenas na matéria visível. Estimativas apontam que o halo de matéria escura se estende pelo menos 2 vezes além do disco luminoso, moldando a gravidade que mantém as estrelas unidas num movimento coordenado. No centro, atravessando o bojo, encontramos a famosa barra central, uma estrutura alongada composta principalmente por estrelas mais velhas. As medições atuais indicam que essa barra tem entre 3 e 5 mil parsecs de comprimento e está inclinada em um ângulo que varia de 10 a 50 graus em relação a nós. Essa barra não é apenas uma característica visual, ela atua como um canal que empurra gás e poeira para o núcleo, alimentando o buraco negro supermassivo que lá reside. E por fim, os braços espirais. Ao todo, a Via Láctea apresenta alguns braços principais, como Perseus, Sagitário, é claro, o nosso braço de Órion, e braços secundários. Esses braços são mantidos por ondas de densidade que se propagam pelo disco, comprimindo o gás e permitindo a formação de novas gerações de estrelas. É nesse cenário de ondas gravitacionais que nosso Sol nasceu, há cerca de 4,6 bilhões de anos. No século XVIII, William Herschel foi um dos primeiros a tentar contar estrelas para entender a forma da galáxia. Ele imaginou que, ao contar nebulosas estrelas visíveis, chegaria a uma boa estimativa do formato geral. Mas Herschel não sabia que a poeira interestelar bloqueava grande parte da luz estelar, o que resultou em um mapa bastante preconceituoso, com o Sol supostamente próximo ao centro. Avançando para o início do século XX, Arlo Shapley utilizou aglomerados globulares, imensos conjuntos de estrelas muito antigas, para inferir a posição do núcleo galáctico. Ao perceber que esses aglomerados eram densamente agrupados na direção da constelação de Sagitário, Shapley concluiu que o centro ficava naquele quadrante, rompendo de vez a ideia de que o Sol ocupava uma localização central na Via Láctea. Mas o grande salto de precisão só aconteceu com a missão Gaia, da Agência Espacial Europeia. Desde o seu lançamento, o satélite já efetuou 3 lançamentos de dados, Doutor 1, Doutor 2 e Doutor 3, e o mais recente, Doutor 3, trouxe medições de paralaxe e movimento próprio para cerca de 1,8 bilhão de estrelas. Com isso, conseguimos montar um mapa tridimensional da galáxia com detalhes inimagináveis há poucas décadas. O método de paralaxe, que compara o aparente deslocamento de uma estrela em 6 meses de diferença orbital da Terra, nos permite obter medidas diretas de distância. Além disso, Gaia registra a velocidade radial de milhões de estrelas, revelando como elas se movem em relação ao Sol. Esses dados têm sido cruciais para confirmar a existência de braços espirais, determinar a inclinação da barra central e até mesmo identificar estruturas anteriormente desconhecidas, como correntes estelares geradas por galáxias anãs absorvidas. Agora que conhecemos a anatomia da galáxia e as técnicas de mapeamento, chegamos ao nosso endereço. O sistema solar está situado no chamado braço local, também conhecido como braço de Órion. Diferente dos braços maiores, esse segmento funciona como um braço secundário, conectando as regiões dos braços de Perseus e Sagitário. Estamos a uma distância de aproximadamente 8.000 parsecs do centro galáctico, o que equivale a algo entre 26.000 e 27.500 anos-luz. Essa faixa se ajusta
ajusta conforme refinamos as medições, mas, com os dados mais recentes de Gaia, hoje temos confiança de que essa distância oscila dentro dessa margem. Ou seja, somos viajantes em um dos cantos externos do disco, bem longe do núcleo brilhante. Além da distância radial, também estamos posicionados cerca de 55 anos-luz acima do plano médio da galáxia. Nosso movimento não é estritamente circular. Ele descreve uma elipse levemente inclinada, fazendo-nos oscilar para cima e para baixo do plano galáctico a cada poucas dezenas de milhões de anos. Essas oscilações influenciam a quantidade de nuvem de gás e poeira que cruzamos, afetando potencialmente o impacto de cometas e asteroides no sistema solar. Em termos de velocidade, o Sol, e todo o seu conjunto de planetas, viaja a cerca de 230 km por segundo ao redor do centro galáctico, o que dá aproximadamente 828 mil km por hora. Com essa velocidade, completamos uma volta plena na galáxia em cerca de 225 a 250 milhões de anos, conhecido como ano galáctico. Desde o surgimento da humanidade moderna, nosso sistema solar percorreu apenas uma fração dessa volta cósmica. Você pode estar se perguntando, por que tanto alarde com a nossa posição? A resposta está na chamada Zona Habitável Galáctica, uma região onde as condições são favoráveis para o surgimento e a manutenção de vida complexa. Esse conceito leva em conta dois fatores principais: a quantidade de elementos pesados disponíveis e a intensidade de radiações nocivas. Regiões muito próximas ao núcleo galáctico sofrem com radiações intensas, supernovas frequentes e interações gravitacionais que podem perturbar órbitas planetárias. Por outro lado, muito longe do centro, as nuvens de gás podem não ter densidade suficiente para formar estrelas com abundância de elementos pesados, necessários para compor planetas rochosos e atmosferas complexas. O braço de Órion situa-se de forma privilegiada, bem entre essas duas extremidades. Aqui, temos um equilíbrio ótimo: metalocidade, quantidade de elementos mais pesados que o hidrogênio e hélio, adequada para a formação de planetas telúricos, mas sem a poluição e os perigos das regiões centrais. É como viver num subúrbio tranquilo de uma grande metrópole, perto o suficiente para aproveitar os recursos, mas longe o bastante para escapar da poluição e do trânsito. Além disso, estudos sugerem que o período em que passamos pelo plano galáctico pode influenciar o bombardeio de cometas vindos da nuvem de Oort. Estar ligeiramente acima do plano, na altura em que estamos agora, talvez nos garanta uma proteção adicional contra picos de impactos. Tudo isso contribui para explicar por que a Terra nasceu e permaneceu habitável por bilhões de anos. Por fim, é hora de olhar para o futuro distante. A Via Láctea faz parte do Grupo Local, um conjunto de cerca de 50 galáxias que interagem gravitacionalmente. A maior delas é Andrômeda, nossa vizinha de 2,5 milhões de anos-luz, que avança lentamente em nossa direção a uma velocidade de cerca de 110 km por segundo. Em aproximadamente 4 a 5 bilhões de anos, essas duas galáxias irão colidir. Mas calma, não espere uma batida de carros cósmica com explosões por toda parte. O espaço entre as estrelas é tão vasto que, no máximo, algumas centenas de estrelas poderão ter suas órbitas alteradas. A interação, na verdade, desencadeará intensos surtos de formação de novas estrelas, criando belas regiões de nascimento estelar. O produto final desse encontro será uma galáxia elíptica, às vezes chamada de Nilcomeda. Nessa fase, a estrutura espiral desaparecerá gradualmente, dando lugar a uma forma esférica ou elíptica, com estrelas distribuídas de maneira mais uniforme. Embora seja um processo colossal em escala de tempo galáctica, ele faz parte do ciclo natural de evolução de galáxias ao longo do universo. E assim encerramos nossa jornada pelo mapa da Via Láctea, desde a curiosidade que nos impulsionou a buscar nossa localização até o destino final que nos aguarda entre bilhões de estrelas. Espero que este roteiro tenha despertado em você a mesma admiração que sinto ao olhar para o céu. Até a próxima viagem cósmica!